Já estamos de volta com Hora Geral nesta terça-feira e agora é hora de conhecer um pouco mais sobre esportes. Vamos lá? Atual tricampeão sul-americano juvenil da prova dos 1.500 metros, o atleta de Praia Grande, Rodrigo Valério, venceu a prova no Campeonato Paranaense em Maringá no último fim de semana. Com a vitória, ele também conquistou o índice para o Pan-Americano de Atletismo Juvenil, que será realizado na cidade de Edmonton, no Canadá. Valério venceu a prova com o tempo de 3 minutos e 52 segundos e 20 centésimos, cravando a marca exigida pela Confederação Brasileira de Atletismo para se qualificar na competição no Canadá. O PAN do Canadá será realizado de 31 de julho a 2 de agosto e nós estaremos aqui torcendo por ele e pelos atletas brasileiros. Marcos Santana, editor adjunto do Jornal da Orla. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Prazer revê-lo, meu amigo Marcos Santana. É um prazer, um privilégio participar desse programa, porque nós sabemos da importância dele, do grau de abrangência, que além de uma grande audiência, é uma audiência qualificada, de formadores de opinião, de pessoas que começam o seu dia já bem informadas e estimuladas a refletir sobre os problemas não só da região, mas como do país também. E essa é a ideia do Hora Geral, Marcos. Inclusive, eu desde o início do programa coloco as formas de participação, porque eu julgo muito importante a participação do telespectador. Marcos, você é editor adjunto do Jornal da Orla. O Jornal da Orla tem uma contribuição muito grande também em cobrir os assuntos da região. O Jornal da Orla, como eu falei antes do intervalo, ele tem 2 edições semanais, praticamente 8 mensais, né? Tem uma edição às quintas-feiras e outra... Eu não costumo falar domingo, é sim ao sábado. Eu já criei o hábito. No sábado eu passo aqui no Marcelo Laticínio logo cedo, eu já pego o Boc News, já pego o Jornal da Orla, né? Porque são jornais que a gente, de leitura obrigatória no final de semana. Lógico, a gente tem o Jornal Tribuna, tem o Diário do Litoral, mas chega no final de semana, esses dois a gente faz questão de pegar logo cedo e fazer até um contraponto daquilo que nós ouvimos ou de outros assuntos. Como que é trabalhar num jornal que tem essa responsabilidade de formatar entrevistas e notícias numa competição saudável para o leitor, que é a diversidade de informações, Marcos? Bom, primeiro eu acredito que quanto mais veículos de comunicação, melhor. Concordo. Para a região, para o desenvolvimento das pessoas, da nossa economia, porque são vários cenários, vários palcos para debater os problemas da região. Cada veículo vai, de acordo com a sua linha editorial, o seu pensamento vai apresentar a realidade da sua maneira, logicamente, e a partir daí o leitor ele tem mais subsídios para poder formar a sua própria opinião, né? E além do mais veículos de comunicação são mais órgãos fiscalizadores do poder, né? Seja ele poder público, seja ele poder econômico, que aí essa é uma das responsabilidades, esse é um dos encargos que tem dos veículos de comunicação. Ainda mais nos dias de hoje, com a internet, nas redes sociais, né? Que a divulgação das informações tem que ter muita responsabilidade. Até eu gosto de citar uma frase recente do comunicólogo Humberto Eco, né? Muita gente conhece o Humberto Eco só por ser o escritor do romance O Nome da Rosa. Mas a carreira dele como teórico da comunicação é muito mais anterior, né? Ele foi um dos primeiros teóricos da comunicação a falar sobre as novas tecnologias de comunicação, né? No primeiro livro dele, da década de 90, chamado Apocalípticos Integrados. Então ele fazia o contraponto de que as novas maneiras de se comunicar, a internet ainda estava surgindo naquela época, década de 90, que ele falava sobre a televisão, mas ele já começava a falar sobre a internet também, de que os apocalípticos dizendo que essas novas tecnologias iam, na verdade, bagunçar a nossa sociedade. Os integrados diriam o contrário, de que as novas tecnologias vinham para agregar ao saber humano, ao desenvolvimento das pessoas, né? Então, ele foi um dos primeiros teóricos da comunicação a falar sobre essa evolução da comunicação. E ele fala, recentemente ele deu uma entrevista a um jornal, acho que português, e disse exatamente o seguinte, de que as redes sociais deram voz aos imbecis. Ele quer dizer isso, né? O seguinte, com as redes sociais, todo mundo tem opinião, né? Mas só que as redes sociais amplificaram essas opiniões, essas informações, muitas delas sem embasamento, sem qualificação, né? Então, é daí que surge, nesse século XXI,
o aumento da responsabilidade dos meios de comunicação, porque eles são formados por profissionais que são formados justamente para dar uma informação com qualidade, com credibilidade aos nossos espectadores, aos nossos internautas. E essa é a maior preocupação que nós, como jornalistas, temos com relação ao reflexo dessas informações. E, lógico, eu não seria tão duro como o Eco de falar que essas pessoas são idiotas, mas eu entendi que essa palavra pesada, ele quis mais colocar como um resultado dessa ação de pessoas que não têm a responsabilidade de poder publicar algo sem conteúdo e sem a fonte. Você vê que nós observamos, lamentavelmente, trazer essa, bom resgatar ao telespectador, aquela mãe que foi praticamente, brutalmente agredida até a morte aqui em Vicente Carvalho, porque falaram, olha, essa aqui é a mulher que sequestrava crianças, ela é bruxa, não sei o quê. Acabaram matando a Fabiane Jesus, Fabiano Jesus, entendeu? E depois foram ver, não era a mesma pessoa. Então, olha só a que ponto uma informação colocada sem um grau, e se a gente for mais longe, na década de 80, tem a escola base, por exemplo. Então, nós, que até então pensamos que a pátria educadora pudesse dar aí um início de um projeto educacional para que a população tivesse aí o discernimento de apurar. Opa, deixa eu ver essa informação, deixa eu ver se ela procede. Você não vê na Folha, no Estadão, que a presidente Dilma está dando uma entrevista, porque surgiu nas redes sociais que ela estaria passando mal e porque não gostou, a forma que eu recebi, não sei você, que ela ficou preocupada com a aprovação negativa dela e que ela estava internada, que estava tentando suicídio, um negócio assim, olha, foi tudo desmentido. E além dessa informação equivocada que acaba sendo espalhada como rastilho de pólvora pela internet, né? E aí os famosos factoides. Factoides. Mais do que isso também, Douglas, me preocupa muito a opinião mal embasada em cima de preconceitos, informações equivocadas, que isso alimenta outros preconceitos e acaba se disseminando pela sociedade de tal maneira de que, às vezes, uma falsa opinião, a pessoa vê, até parece que tem um sentido aí, parece que tem um senso, né? Mas, na verdade, ela é embasada em preconceitos, informações equivocadas. Isso aí acaba se espalhando pela população de tal maneira que é prejudicial ao debate sadio daquela questão. E, olha, você fala debate sadio, Marcos Santana e amigos do Hora Geral. Nós temos aí um grande número de veículos de comunicação e de formas de você poder participar e contrapor e de pedir a informação. Por exemplo, aqui na casa nós temos vários programas, nós temos o painel regional, nós temos o caderno regional, nós temos o Hora Geral, nós temos o Espaço Unisanta, nós temos o Santa Portal, temos o site estoucomvocê.com.br. O Esporte por Esporte. Tem Esporte por Esporte do Armando Gomes, tem o Baixada Esporte, tem o programa JB, que apesar de ter o cunho social, tem o cunho informativo também. Ou seja, a Santa Cecília dá essa colaboração com vários programas regionais que levam a informação e são programas que você não fica só assim olhando, que você participa, que você questiona, que você tira as suas dúvidas. E esse é o momento exato. Trazendo essa discussão com relação às nossas cidades, a gente vê crescimento de órgãos, de entidades que precisam demonstrar uma representatividade junto à população. E quando ela existe, falta o contraponto da participação. Por exemplo, nós temos 3 entidades que eu julgo importantes para o crescimento da nossa região e parece que não estão entrelaçados. Qual a sua análise sobre o Condesb, a AGEM e a UVEBS, Santana? Olha, o Condesb parece que é aquela terra prometida de que anunciaram, acho que faz mais de 20 anos que o Condesb existe, né? Por aí, né? Por aí, acho que foi em 96, se não me engano. Em termos práticos aí, se nós vamos parar para analisar aí, o resultado em si do órgão é pífio, né? Parece que, primeiro, que os agentes, os integrantes, eles não se entendem, né? E a gente consegue imaginar, ter certeza, a razão por que o órgão não tem a sua função. Eu imagino que seja uma disputa de vaidades políticas aí, que
que muitas vezes os políticos envolvidos têm projetos pessoais que não coincidem com o interesse público, e o órgão, na verdade, acaba sendo meramente assim, opinativo. Não é propositivo, no meu entendimento. Exatamente, Douglas. Agora, a Agência Metropolitana. A gente deveria se equilibrar o executivo do governo do Estado para tocar os projetos ditos metropolitanos, mas na prática a gente percebe... Por exemplo, se tinha alguns desses projetos para o nosso telespectador. Por exemplo, a grande questão que nós falamos da mobilidade urbana, né? Um termo muito bonito, mas é que até hoje não vimos nenhuma ação viável. Fala-se muito do VLT, mas se faz uma aposta muito grande no VLT, se pararmos para analisar, ele tem um alcance muito reduzido, porque é um projeto que tem um custo alto para ser implementado, ele é muito restrito. Nessa fase aí, apesar sem falar da questão jurídica que acabou impedindo durante um certo tempo aí a sua obra aqui no trecho de Santos, a ligação entre São Vicente e Santos é muito limitada, né? Porque nós sabemos que a nossa região metropolitana é muito maior, envolve muito mais outros municípios, e a solução do VLT não é a solução adequada para integrar a Baixada Santista inteira. E o AUVEBS, que é a União de Vereadores da Baixada Santista, e que aí agrega 128 vereadores das câmaras municipais. Bom, infelizmente, Douglas, muita gente nem sabe da existência desse órgão. Que existe há 6 anos apenas. Pois é, mas muita gente, boa parte da população não sabe a existência desse órgão, e eu acho que boa parte também é por responsável dos próprios vereadores que não se envolvem para fazer que esse órgão seja realmente representativo. Novamente, por quê? Porque muitas vaidades pessoais que acabam em confronto com o interesse da região, cada um pensa de uma maneira, de ano sim ano não tem eleição, então cada um vai para o seu lado para fazer a campanha ou para a sua reeleição ou para o seu candidato a deputado, ou, né, federal, estadual, e a entidade acaba não tendo representatividade que deveria ter, né? Porque, na verdade, seria uma representação do Poder Legislativo. O Poder Legislativo, o que é? Uma das funções é fiscalizar o Poder Executivo, e na prática isso acaba não acontecendo. Agora, Santana, essa análise que você fez, eu tenho que respeitar, porque você é jornalista, vive essa região. A preocupação que eu tenho também é com relação à nossa baixa representatividade, tanto na esfera federal como na esfera estadual. E isso deixa preocupado, porque quando nós não temos uma representatividade quantitativa, no meu entendimento, isso atrapalha que projetos mais importantes possam, de fato, sair do papel. Você julga importante a quantidade de representantes para uma pressão positiva em prol da região metropolitana? Douglas, eu acredito que a baixa representatividade da Baixada Santista, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal, se deve à visão dos políticos locais, que muitas vezes eles não têm a intenção real de serem eleitos. O objetivo principal não é a eleição, não é conquistar uma vaga na Assembleia ou na Câmara Federal. Na verdade, é fazer uma pré-campanha ou para prefeito ou para vereador. Então, o que acontece? Muitas vezes lançam-se muitos candidatos que não tem uma condição real de vitória, apenas o quê? Para fortalecer o nome daquele político junto à população, né? Um caso muito claro aí é o do deputado federal Marcelo Squassoni. Na verdade, pela análise da votação dele, pelo resultado, né? Eu acho, honestamente, que ele não imaginaria ser eleito. E não seria eleito se não fossem os votos do Celso Russomano. Porque o Marcelo Squassoni, na verdade, ele visava uma candidatura a prefeito no ano que vem. Então ele foi presidente da Câmara, né? Ele tinha uma boa aceitação junto à população de Guarujá e Vicente de Carvalho, e acabou sendo eleito praticamente com esses votos. Poucos votos, na verdade, para eleger-se para deputado federal. Ele apenas conseguiu uma vaga na Câmara Federal porque o Celso Russomano teve uma votação histórica. 1,5 milhão de estrondosa, votos. Acabou elegendo não só ele, mas também ajudou a eleger o candidato Beto Mansur,
Marcelo Scossoni, que acabou tendo um bilhete premiado aí, quando na verdade ele queria apenas fazer uma pré-campanha visando a eleição do ano que vem para prefeito. E apenas para lembrar o telespectador, Marcos, aqui na cidade de Santos, eu sempre lembro, o Tiririca teve, em Santos, Tiririca teve 9 mil votos e o Celso Russomano 11 mil votos. Eu espero que, além dos representantes do PRB, Marcelo Scossoni, que esteve aqui no Hora Geral na sexta-feira, e o deputado Beto Mansur, que esses parlamentares também retornem à nossa região e enviem emendas parlamentares, né, para que eles possam justificar a quantidade significativa de votos que eles levaram da região. Agora, Douglas, uma coisa que eu acho que é importante ressaltar é o fato do Marcelo Scossoni ter tido essa sorte de ter o Russomano como puxador de votos e ter garantido a sua eleição, não o faz menos deputado que os outros. De forma alguma. Ao contrário, ele tem as mesmas prerrogativas, os mesmos direitos, os mesmos mecanismos, as mesmas ferramentas do que qualquer outro candidato que tem, por exemplo, o Russomano que tem uma votação milionária, né? Então ele tem que é uma obrigação dele ter uma atuação impecável e trazer os recursos, fazer uma ação de que não só pense no país, mas também na região como um todo. O Marcos Santana, eu tenho uma pergunta aqui do Rodolfo da Silva do Marapé. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar um rápido intervalo. Na sequência eu passo não só a pergunta do Rodolfo, como de outros telespectadores. A gente continua conversando com o Marcos Santana, que é o editor adjunto do Jornal da Orla, participando aqui no Hora Geral. Eu volto já.